Fala galera, boa noite, bem-vindos todos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Hoje temos mais o nosso segundo FAQ, Frequently Asked Questions, perguntas frequentes sobre a Brava, sobre o petróleo e outras coisinhas a mais. Hoje o foco tá bem na Brava, tá? Hoje temos algumas coisas para falar da Brava. Me passaram algumas perguntas, eu pedi perguntas, porque dessa semana, por um acaso, faltaram perguntas. Aí eu fui pedindo e brotaram perguntas e sugestões. E algumas coisas ficaram para a próxima semana. Tem uma que eu comecei a responder e ficou muito longa. E aí, para não transformar esse curta-metragem num longa-metragem, vamos que vamos. Primeira pergunta. Poderia falar mais sobre a refinaria? O que produz? Quanto produz? Bem, vamos lá. Para a gente falar sobre a refinaria, a gente tem que falar sobre a ATI, que é a unidade, é a área industrial da Brava, lá em Guamaré. Tá? Isso é muito importante porque a gente vê o quão pequenininha é a refinaria de fato. Aqui acontece o refino, aqui acontecem outras coisas, mas tem uma área gigante com várias coisas extremamente importantes. Vamos lá. O que importa para a gente aqui? A gente tem a refinaria, de fato. Por aqui entra gás e afins. Aqui a gente tem o tratamento de óleo. Aqui a gente tem a água que vem do óleo junto, separado e tudo mais. Aqui a gente tem uma área de tratamento de água normal, água produzida, né, pela indústria como um todo. Aqui a gente faz a injeção de água e vapor também, pelo que entendo, tá? Por o seguinte, aqui do lado a gente tem onde ficam os boilers, os geradores de vapor. Queria comentar aqui, a gente vai ter o resultado de produção, relatório de produção essa semana, se Deus quiser, num futuro não muito distante. E eu acho que aqui dentro de Potiguar, aqui é um ponto de grande crescimento de receita, tá? Por quê? Entendo eu que existe um volume de gás a maior a ser injetado, tá? Acredito que nos tanques que ficam aqui também no terminal, né? E aqui, entendo que a gente tem muita capacidade de crescimento e uma das coisas que estava em crescimento é a capacidade de armazenar petróleo, armazenar água para o tratamento, tratar mais água, ingerar mais vapor para injetar mais vapor. Para gerar mais vapor, você precisa de mais água. Então, você pega a água que você está produzindo. Perdão, quase engasguei aqui. Você pega a água que você está produzindo do poço, trata ela um pouco, gera vapor e injeta ela de novo no poço. Então você tem um tratamento, imagino que seja um pouco mais simplório. Aí você pega essa. Quanto mais água você consegue tratar e quanto mais vapor você consegue injetar, mais petróleo você consegue tirar do mesmo poço que você já tinha. Tá? Então, isso é um negócio que eu acho muito legal. A gente tem na produção de água, na falta de capacidade de tratamento de água, um limitador de produção, muita gente não sabe disso. Tá? Então, entendo que um aumento de
produção de capacidade de tratamento de água, de estocagem de água e os vapores, os geradores de vapor que estavam para chegar, não sei se já chegaram, podem aumentar ainda mais a capacidade do Polo Potiguar como um todo, tá? Na refinaria em si, hoje, 70% do petróleo refinado na refinaria é nosso, é origem própria, e 30% de outros. Esses outros podem ser PetroRecôncavo, podem ser outros produtores ou podem ser até mesmo importados, petróleos de uma qualidade diferenciada para que se possa fazer um kit de produtos diferenciados. Você tem um petróleo mais pesado, ele tende a fazer coisas mais pesadas, e aí quando você quer eventualmente fazer uma coisa melhor, você compra o produto lá fora e faz um blend, faz uma mistura. Por exemplo, você quer fazer um diesel Ultra Master Blaster sem enxofre. Então você pega um diesel Ultra Master Blaster sem enxofre lá de fora, pega um diesel que tem um pouquinho de enxofre aqui, mistura e faz um diesel com pouco enxofre. Entendeu? Faz uma média. E também na mistura de petróleos, faz o blend de petróleos, um petróleo mais pesado com um petróleo mais leve, você acaba produzindo mais produtos. Tá? Isso aqui saiu no Brava Day. Eles tinham um slide quebrando a produção dos produtos produzidos. Ficou estranha a frase, mas eu não me lembro ao exato o que era, tá? Mas grosseiramente falando, a gente tem uma capacidade de 37 mil barris e roda muito perto disso, podendo chegar com alguns poucos ajustes, algumas poucas intervenções, a 45 mil barris dia. Principais produtos: querosene de aviação, diesel, gasolina, bunker, muito bunker, e nafta. Tá? Nafta produz os polipropilenos da vida, por exemplo, para fazer plástico, indústria química. Nafta é a base da indústria química. Pois bem, então, o que é muito legal disso aqui, tá? É que nesse bicho, digamos assim, a gente tem um terminal que tem a capacidade de estourar, de guardar, né? Tem os reservatórios, mas também tem uns dutos submarinos que levam até boias que ficam lá fora. Quando a gente fala lá fora, é lá fora, no meio do mar, longe o suficiente para navios de grande calado, ou seja, navios que são grandes e aí afundam muito, precisam de muita profundidade d'água para navegar e tudo mais, coisa que vários portos brasileiros não têm. Então esses navios não podem atracar nos portos brasileiros, e aí esse navio, então, ele encosta na boia, já tem lá um comando para carregar ele, abastecer ele de bunker, por exemplo. Então você pega um navio que veio lá de um canto e atravessou lá, veio lá da Índia, tá indo para Los Angeles e ele não quer fazer a rota do Pacífico. Parece brincadeira, mas o Pacífico é grande demais. Às vezes faz mais sentido fazer a rota por dentro, e aí o cara faz a rota pelo sul da África, sobe, e se você olhar que o cara tem que cruzar o Canal do Panamá, o Rio Grande do Norte está ali, ele vai bordear o Rio Grande do Norte, então ele para lá, reabastece e passa pelo Canal do Panamá e sobe para Los Angeles, por exemplo. É uma linha de trânsito muito intensa. Outra linha de trânsito intensa é o pessoal que sai de Santos, sai de
Rio, sai da Argentina, Uruguai e sobe rumo à Europa. Eventualmente até um pessoal do Chile que está saindo aqui de baixo pode querer fazer a volta ali no Cabo Horn, sobe para a Europa ou para os Estados Unidos, vai passar por ali, então também enche o tanque. Além disso, o que a gente vende muito bunker produzido por nós, mas aí inclusive o nosso petróleo, aí voltando lá para Atlanta, a gente pega esse petróleo que tem uma característica muito próxima do bunker, tanto é que ele pode ser considerado um bunker, e aí a gente vende já direto para o Panamá e para Singapura, tá? Nós somos um player relevante pra caramba. Se não me engano, a gente tem 40% do mercado de bunker do mundo atualmente. Tá? Isso é fantástico. Fantástico. O que a gente faz incomoda o mundo. Isso é maravilhoso. Tá certo? Então, essa é a leitura da refinaria de Guamaré como um todo, tá? Não só da refinaria. Mas a graça dela é essa: ela produz, ela refina aqueles produtos, ela vende direto para alguns distribuidores. Aqui tem as baias de distribuição e tudo mais. E é isso. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, senão isso aqui não acaba nunca. Dólar baixando é bom ou ruim? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o que a gente tem em dólar, o que a gente deve em dólar e o que a gente recebe em dólar. Hoje, a gente tem, grosseiramente falando, alguma coisa como 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de reais como um todo. Tá? Entre crédito e recebida em isso eu estou falando antes do negócio ser resolvido. Aplicações financeiras, dinheiro em caixa de verdade, rapidinho, caixa restrito, papapá. A gente tem quase 9 bilhões. A gente dormiu dia 30 de junho com quase 9 bilhões de reais. Só que a gente deve 17. E esses 17, no geral, são em dólar. Então eu devo muito mais em dólar do que eu tenho. Entendeu o problema? É um problema relevante. Então o dólar caindo diminui a minha dívida. Ah, Felipe, mas diminui a minha receita. Isso é verdade. Mas eu tenho, e também diminui o tamanho da minha aplicação financeira, porque eu tenho um volume gigante de aplicação financeira que está aplicado em dólar. Mas que loucura, Felipe. Não, é exatamente para a gente manter. A gente faz quase que um hedge natural. A gente tem um dinheiro para pagar em dólar, a gente guarda o nosso estoque em dólar, porque naquela hora na hora que tiver que pagar, a gente tem um estoque, um pedaço do estoque tá garantido, tá? Porque imagina o seguinte cenário: o dólar foi para 20 reais, essa dívida explodiu e eu só tenho reais para pagar. Eu quebrei. Mas se eu tenho 6 bilhões de reais aplicados em dólar, 1 bilhão e pouco de dólares, agora eu tenho 20 bilhões de dólares, de reais. Agora eu mantenho um pedaço da minha carteira já arrediada naturalmente, tá? Isso aqui eu tirei do ITR, do informativo trimestral da Brava. E aí eu peguei aqui caixa, equivalente de caixa. Em reais, a gente tem 1.300. É muito, eu adoraria 10% disso já fazer um estrago. Mas a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu estou devendo 17. Eu tenho 6 aqui, mais um aqui. Isso é desconfortável. É importante
Desconfortável no sentido de é importante eu estar com isso investido direitinho, guardado em dólar para eu diminuir o risco da empresa. Tá certo? Por quê? Eu fiz uma conta. Cadê a conta que eu fiz? Ah, pensando numa produção média de 90 mil barris dia por ano, com o Brent a $65, eu gero uma receita de 2 bilhões de dólares. Mas eu tenho break-even para gerar caixa de $53. Sobra para a gente 400 milhões de dólares. Eu tenho um problema de bilhões de dólares e me atrapalha 400 milhões de dólares. Então, grosseiramente falando, simploriamente falando, o dólar caindo agora não é a pior dos mundos, tá? Não é o pior dos mundos. É muito mais importante o preço do petróleo do que o preço do dólar, de certa forma, porque a nossa dívida é grande e é dolarizada. Se a nossa dívida fosse majoritariamente em reais, nossa vida ia ser sensivelmente mais tranquila, tá? Esse é um ponto. E é isso que a gente vê, inclusive, no balanço, que a gente tem resultado financeiro positivo porque o dólar caiu. Aí você olha no operacional, o operacional não mudou tanto, tá? Se o dólar cair 10%, a gente ganha alguma coisa como... Nossa conta financeira, salvo engano, melhora 1 bilhão e alguma coisa, em termos de passivos, na casa de 1 bilhão. Ativos caem um pouco, é 1 bilhão e blá. O saldo é 900, 800 milhões de reais. E a nossa receita cai 200 milhões de reais, 300 milhões de reais. Então não é isso que vai fazer o impacto, tá? E o quanto, se cair pra caramba e eu conseguir repagar esse negócio rápido, porque eu tô pagando em reais baratinho, aí o jogo é muito mais legal. Então, eventualmente, o dólar cair muito pode ser bem interessante. Mas, em bom português, o que eu estou querendo dizer é no longo prazo meio que não interessa. Tá? O que interessa é o Brent. Por quê? Tive essa pergunta aqui, que veio diretamente do meu digníssimo colega de YouTube, André, do Método Investimentos canal. Vou deixar o link do canal aqui no comentário. André Gênio. Minha meta é conseguir chegar na qualidade visual, de áudio, de edição da porra toda que o André consegue. Ele é um monstro. Mas vamos lá. Alguns especialistas na área, fora dessas grandes casas, têm comentado que o Brent deveria estar ao menos $75 e num rally chegar nos 88, 90 dólares por barril. Como você enxerga a atual precificação estruturalmente? Está mais para baixo ou tende a retornar os preços para cima de $70? Eu peguei essa pergunta e misturei duas partes nela, tá? Porque eu vou falar sobre o petróleo na quarta-feira, bastante. Quarta-feira é o nosso Oil Update. Então eu peguei aqui e aproveitei para ver qual valor que hoje, olhando para o futuro da Brava nos próximos 12 meses, qual o preço do Brent que a Brava está recebendo, tinha que estar recebendo, para justificar esse preço agora, tá? Então hoje, para a Brava valer R$ 20, eu acho que nesse terceiro trimestre existe uma chance da gente chegar muito perto de 95 mil barris médios. No quarto, eu acho que a gente vai estourar a boca do balão. No primeiro, a gente vai começar a cair, mas no segundo já entra alguma coisa para a terra. Não quero discutir muito disso. Só que com a produção maior, o meu 0 a 0 de break-even diminui, porque eu estou produzindo muito mais.
Ah, não, mas eu tenho que fazer investimento. Sim, eu tenho que fazer investimento, mas o meu 0 a 0 diminui muito. Aqui, por exemplo, eu estou ignorando o fato que a gente tem pouco capex esse trimestre, tá? Eu estou mantendo o capex do ano médio de $15 o barril. Eu acho que vai ser uns 2 esse trimestre. 3, tá? Mas enfim, fiz aqui esse jogo. Nesse jogo, a $54, a gente está fazendo 290 milhões de reais de free cash flow nesse trimestre. E faríamos nos próximos 12 meses 1 bilhão e 400 de free cash flow. Tá certo? Faz a continha de free cash flow dividido pela taxa de juros para pegar a perpetuidade. Fórmula que o Dr. André, Dr. Renato Reis gosta de fazer. Eu fiz uma adaptada meio acochambrada porque eu somei isso tudo e dividi por 15. É como se todo o dinheiro só entrasse no 15º, no quarto período, tá? Mas acredite, ficou melhor ainda, porque senão o desconto ia ser menor, o preço ia ser mais ridículo ainda. Então hoje, grosseiramente, eu acho que a Brava está sendo negociada a um equivalente de $54,72 por barril. Sim, essa é a precificação da Brava hoje para mim. Ah, o Brent está 65. Beleza, Brava tinha que estar 49. Eu acho que ela vai gerar uns 3 bilhões de dólares de caixa. 3 bilhões de reais de caixa. Não, mas é muita coisa não. Se a gente dividir 3,4, 3.435 por 5,4, a gente está falando de 600 milhões de dólares. Sim, esse negócio tinha que estar 49. Se o Brent estivesse a 70, a gente ia gerar 4,4 bilhões de reais no ano. 800 milhões de dólares. R$ 63. E se fosse para 75? Qual o justo da Brava hoje? 77, 76. Ah, mas isso e aquilo outro. Essa é a minha conta. O que muda muito na conta da galera é isso aqui. E aí agora vem as perguntas de produção, que é: Manati cresceu bastante a produção, mas em que patamar esperam que estabilize? Isso aqui é o relatório de reservas, que a gente vai entrar daqui a pouco neles, de Manati. Tá? E dá para notar que ele projetava entregar mais ou menos 2.000 barris, 2.000 metros cúbicos, perdão, por dia, 1.000 e pouco, em 2025, 2026, e aí vai caindo um pouco para 2027, para 2029, não tem nada para 2030, não tem porra nenhuma. Pois bem, estamos entregando 2.000 barris, 2.000 metros cúbicos. Vai ser a média? Não, porque a gente já não entregou isso no início do ano. Não vamos entregar muito mais. A gente deve entregar, em média, alguma coisa entre 1.800 milhões de metros cúbicos e 2 milhões de metros cúbicos por dia, se a Petrobras não arrumar confusão. Manati, não só as reservas estão já muito bem trabalhadas, como a gente tem um sistema de tratamento, escoamento e demanda e tudo mais na Bahia que por enquanto não está tão aquecido assim. No evento de um aquecimento maior, sim, acho que tem como apertar a maquininha lá para ver se produz mais, tá? Mas é importante lembrar o seguinte: quando a gente aumenta o fator de recuperação, fala isso, fala aquilo, não é que você está saindo do 1P para o 2P para o 3P. É que você está encurtando a vida do 1P e você vai começar a usar o 2P daqui a pouco. Você sempre vai consumir primeiro o P menor.
Foi claro nisso? Então você vai consumir o teu 1P todo, aí acabou o 1P, você vai começar a usar o 2P para depois usar os 3P. Beleza? A curva de produção, beleza. Vamos lá. Não sei se a sua pergunta foi o que eu acabei de comentar, né? Acima do 1P, perspectiva de atingir 2P. 2P é quando a gente já está usando a reserva, o puxadinho do amigo. Você usou todo o seu débito, agora você vai usar o seu crédito, por assim dizer, tá? Porque a gente tem o proved, o probable e o possible. 1P, 2P, 3P. Beleza? Então, o que é a ideia de Peroá, por exemplo? Produzir 5.216 bilhões de pés cúbicos no ano. A gente está produzindo, tem uma projeção de produzir o equivalente a 2.439 barris equivalentes de óleo por dia. A gente está entregando mais ou menos 2.400. Então está em linha. Mas Peroá não tem nada muito mais sexy do que isso. Tá ali. Atlanta, a gente entrega alguma coisa na casa de 36, 37 mil barris dia. Estamos agora entregando isso, com o potencial de entregar mais no final desse trimestre e mantendo bem para o final de 2025. Eu não vejo uma curva de declínio tão acentuada assim em 2026. E aí a gente já pega o final de 2026 com um gásinho para ir mais. Isso aqui é 100% do campo. O que eu gostaria de notar? A gente está produzindo aqui assim hoje, tá? Só que isso aqui é a média anual, é o diário no ano. A gente está produzindo aqui. Existe espaço para a gente produzir aqui assim, quiçá aqui, tá? Então é por isso que eu acho que esse número aqui a gente vai estourar isso aqui. E qual é a graça disso aqui? Pelo que eu vi, isso aqui ele olha para o campo de Atlanta, ele não olha para o puxadinho de Oliva. Então, começou a cair muito, faz mais um puxadinho Oliva. Vamos esticando para manter isso aqui em cima. Tá claro isso? Então, esse ponto aqui, a gente tá aqui, eu acho que a gente vai para cá, para cair para cá, para depois subir para cá, e aí quando tiver para cá a gente vai começar a fazer oliva. Então, Atlanta, a gente está entregando um pouquinho, a gente está entregando em média, a gente deve entregar em média a expectativa, mas ano que vem a gente entrega mais. Potiguar. Potiguar, a projeção era bizarra, muito baixinha. A gente está entregando muito mais, principalmente na questão de gás, tá? O total acima das expectativas. E eu quero muito ver a questão de pitanga, eu acho, que possivelmente vai aumentar ainda essa questão de gás brilhantemente, tá? Eu acho que a gente vai aumentar a produção de potiguar um tanto. Eu acho que a gente vai entregar alguma coisa setembro, outubro, dezembro, novembro e dezembro. Eu acho que o potiguar a gente chega perto dos 30 mil barris. A gente está em 26, 27. Papa Terra. Estou fazendo uma confusão com o Recôncavo, peço desculpas. Potiguar. A gente está fazendo expansão no ATI, a gente teve otimização do ATI. Eu acho que a gente está
vai chegar na casa dos seus 30 mil barris. A gente está entre 25, 26, 27. Acredito que a gente chega na casa dos 30 mil barris. Certo? Certo. Papa-terra. Papa-terra, a expectativa média da galera era nada e estamos entregando bastante. Nota que a gente está botando aqui gross reserves, ou seja, eu estou falando do total, não estou falando do percentual de da Brava. Esse relatório era o que tinha, e o que tinha perto do que a gente está entregando tem uma diferença e tanto. Entendo que entregaremos sensivelmente muito mais durante os próximos tantos anos. Tá? Papa-terra é tapa na cara da galera. Manati, falamos há pouco. Bem, galera, é isso. Tá? Essas eram as perguntas. Em resumo, produção, a gente está levemente acima. Entendo que vamos entregar na casa de 95 mil barris no terceiro trimestre, de média. Que eu acho que setembro vai ser do caralho. Do caralho diferenciado. Estamos produzindo no mês a mês. Eu baixei uma vez a planilha, eu tinha um mês a mês. No mês a mês a gente está batendo quase todas as metas. Vamos entregar Acredito muito que entregaremos alguma coisa nessa faixa de produção. Pouquinho abaixo, pouquinho acima. Tá? Porque aqui a gente vai ter coisa na TI que está entrando no ar, aqui também, aqui também. A gente vai ter coisa no recôncavo entrando. A gente tem estabilização de Atlanta, a gente tem coisinhas em Papa-terra. Eu acho que a gente está muito mais perto disso do que o mercado entende. E esse é o número que eu acho bem razoável de geração de caixa no período. Operacional, tá? Operacional. Isso é importante. Isso aqui é operacional. Porque a gente tem um monte de one-off financeiro, né? A gente antecipou Gimson, mas a gente pagou debenture, a gente resgatou outro debenture, a gente fez isso, fez aquilo. Então a ideia, como um todo, é operacionalmente a gente gerou bastante caixa. Bastante caixa. Eu acho que essa vai ser a porrada de outubro, né? Não sei se vai ser em outubro ou novembro que vai ser a balança. Enfim, quando sair o balanço, essa vai ser a grande porrada e ninguém não vai entender o que bateu neles. Beleza? Valeu, meu povo. Até quarta.